Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Lisley Alves, a sua professora de Anatomia. Vamos continuar então estudando o sistema nervoso central? Agora nós vamos falar alguns aspectos gerais do tronco encefálico, como localização, divisão, quais são as partes dele, bem aspectos gerais. Aí nos próximos vídeos a gente vai falar sobre cada uma das partes do tronco encefálico. Vamos lá então? Continuando a nossa viagem? Quando a gente fala de tronco encefálico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é onde ele está. Qual que é a parte do encéfalo que é o tronco encefálico? Então, o tronco encefálico ele vai estar localizado logo acima do forame magno, tá? Lá no forame magno. Então, do forame magno para baixo, medula espinal, do forame magno para cima, a gente já está no encéfalo. E a primeira parte vai ser o tronco encefálico, certo? Então, ele vai estar aqui, ó, entre a medula espinal e o diencéfalo, que já é uma parte do cérebro, certo? E outro ponto de referência que a gente pode ter é o cerebelo, ele vai estar anterior ao cerebelo, tá? Então, quando a gente pensa lá no encéfalo, a gente já sei, é medula espinal? Não, então acima da medula espinal e abaixo do diencéfalo, eu tenho o tronco encefálico. E ele vai estar à frente ou anterior ao cerebelo, ok? O tronco encefálico, ele vai ser dividido em 3 porções com funções bastante interessantes, tá? E bastante distintas. A primeira parte, indo da medula em direção ao diencéfalo, é o bulbo, tá? Então, o bulbo. Depois, a segunda parte é a ponte, que vai fazer uma ponte dele com o cerebelo, tá? E a terceira parte é o mesencéfalo, que já está quase chegando no diencéfalo, certo? Então, mesencéfalo. Tudo bem? Vamos ver isso então em imagens? Então, aqui, ó. Aqui nessa imagem a gente consegue ver bem essa divisão aí do tronco encefálico. O tronco encefálico ele vai ser constituído por corpos de neurônios que a gente vai ter no meio dele, né, quando a gente estuda ele em função, em cortes, a gente vai ver que esses corpos de neurônios que formam o tronco encefálico, eles vão se agrupar em núcleos, tá? E as fibras que passam, as fibras nervosas que passam por tronco encefálico, elas vão se agrupar em feixes. Então, no tronco encefálico, nós vamos ter a presença aí de tratos, fascículos, leminiscos. Esses 3 tratos, fascículos e leminiscos, são agrupamentos de fibras musculares, tá? Então, a gente vai ter corpos de neurônio formando núcleos e a gente vai ter fibras, certo? Axônios lá formando feixes, né? Que são os tratos, fascículos ou leminiscos, certo? Fascículos ou leminiscos. Tudo bem? Vamos ver agora então qual é a divisão dele. Então aqui, olha, aqui em amarelo a gente tem a medula espinal, certo? Então eu sei que aqui, olha, nós estaremos aproximadamente na altura do forame magno. Ele, pra gente, é uma das referências, tá? Que a gente tem aí para denominar, para delimitar o que é tronco encefálico e o que é medula espinal, certo? Fora isso, a gente tem outras referências, como o primeiro par de nervo, né, cervical, tal. Tudo bem? Ótimo. Depois vamos falar sobre o tronco encefálico mesmo. Primeira parte dele, que está aqui em rosinha, olha, vai ser o bulbo, tá? Bulbo. Ele recebe esse nome porque ele tem esse formato parecendo um bulbo mesmo de flor, tá? A segunda parte, essa que está em azul, olha, que vai fazer o meio de campo aí com a ponte, com o cerebelo, é a ponte, deu um spoiler, né? É a ponte, tá? Ela vai fazer uma ponte mesmo, uma ligação lá com o cerebelo, certo? E essa parte aqui em cima, ó, que está destacada aqui em verde, é o mesencéfalo. Está lá no meio, tá? Mesencéfalo. Tudo bem? Então, mesencéfalo. Essas são as divisões do tronco encefálico. Aqui a gente está vendo num corte sagital mediano, certo? Vamos ver então uma imagem com uma outra incidência. Então aqui, olha, nessa imagem, aqui a gente também está vendo num corte sagital mediano, certo? Mas a gente consegue ver aqui exatamente as mesmas referências. Então aqui, ó, forame magno, acima dele, qual que é a primeira parte mesmo? Lembra lá? Isso, bulbo. Se você falou bulbo, você acertou. Qual que era o segundo segmento do tronco cefálico? Ponte.
E qual é o que está mais no meio? Mesencéfalo. Certo? Ótimo. Tudo bem? E nessa imagem aqui, ó, do lado, a gente consegue ver essas mesmas estruturas? Com certeza. Aqui nós temos uma vista anterior do encéfalo, tá? Então a gente tá vendo aqui, ó, o cerebelo aqui atrás, certo? Então aqui, a partir daqui seria o forame magno. Então, se aqui é o forame magno, aqui para baixo eu tô na medula espinal, certo? Então daqui para cima eu já tô em tronco encefálico. Essa primeira parte vai ser o bulbo. A gente vai ver que tem algumas estruturas que delimitam aqui. Essa parte mais gordinha aqui, ó, vai ser a ponte. E essa parte aqui do meio vai ser o mesencéfalo, certo? Vamos estudá-lo daqui a pouquinho, nos próximos vídeos, que nós vamos estudar cada uma dessas partes em separado. No próximo vídeo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o bulbo, essa parte tão nobre e tão importante do sistema nervoso central. Tá certo? Então tá ótimo, combinado. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo. Tchau!